Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, psicóloga doutora Graça Câmara. Prazer tê-la aqui, doutora Graça. Prazer é meu de estar aqui com vocês. A senhora é do Departamento de Psicologia da Sociedade Brasileira de Diabetes? Isso, do Departamento de Psicologia e do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes, Educação em Diabetes. Quem é diabético precisa procurar psicólogo? Ah, sim, a pessoa com diabetes precisa de um acompanhamento multidisciplinar, onde o psicólogo é muito importante também, né? Porque o diabetes é uma doença que aparece, né? Ela brota, parece que de repente, e as pessoas precisam mudar hábitos, adquirir novos hábitos para o tratamento, mudar hábitos de saúde de modo geral, de alimentação, de atividade física, para poder manter um bom controle. Diabetes é uma doença que não tem cura e que precisa ser acompanhada. Então, a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, médico, todos são importantes. Também está conosco a fisioterapeuta Nívia Vinhola. Prazer tê-la aqui, Nívia. Prazer é todo meu, Zancompai. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Por que fisioterapeuta? Eu não anunciei porque eu tenho fisioterapeuta pélvica. É uma especialidade assim? Isso. Eu sou fisioterapeuta há 18 anos e tenho especialização em UTI respiratória, também há 17 anos. Depois me especializei em saúde da mulher e uroginecologia, há 10 anos. E depois fiz fisioterapia pélvica internacionalmente. Na verdade, a nomenclatura a fisioterapia pélvica começou a surgir em 2006, mais ou menos. Antigamente era-se usado uroginecologia. Aí agora mudou um pouquinho a nomenclatura para fisioterapia pélvica. E o que é Medflex Consultórios? É onde eu trabalho, onde eu tenho consultório. Também está conosco a dermatologista a doutora Amanda Bombini. Prazer tê-la aqui, doutora Amanda. Prazer é todo meu, Zancopé, mais uma vez aqui, dividindo a mesa com vocês. Meninas, prazer. A senhora é da Sociedade Brasileira do Cabelo. Isso, a Sociedade Brasileira do Cabelo, ela agrega vários médicos com o interesse em estudar mais as doenças do cabelo e as doenças do couro cabeludo, e cada vez mais melhorar aí a saúde do cabelo de todo mundo. Eu não sou a pessoa indicada para perguntar sobre cabelo para a senhora, né? Sou mais para perguntar sobre falta de cabelo, não é isso? Sim, você tem indicação de tratamento clínico para sua alopecia androgenética. E como é que ela chama? Alopecia androgenética, que nome bonito. Que é essa queda de cabelo pelos fatores genéticos. Normalmente o homem tem essa entradinha. E como a gente já conversou fora do ar, talvez o implante capilar. Implante capilar resolve? Ele resolve na maioria dos casos. Olha, aí existe controvérsia, porque a doutora Nívia diz que dispensa tem bastante cabelo. Eu falei, fisioterapeuta, eu só dei um palpite que olhando, tem bastante cabelo. Ela olhou o ângulo. Ela quis puxar um pouquinho pro seu lado aí. Mas... A senhora é muito simpática, eu aproveito isso para
Aproveita. Não, mas sério, é um prazer ter vindo aqui, eu adoro, vocês sabem. Doutora Graça Câmara. Isso. O que é o Educando Educadores? O Educando Educadores é um programa que nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação de Diabetes Brasil, montamos para preparar melhor os profissionais que atendem pessoas com diabetes. O que vem acontecendo é que é muito difícil mudar os hábitos, como eu já disse inicialmente, né? Que o diabetes precisa mudança de hábitos, precisa vários acompanhamentos que dependem muito mais do paciente do que da equipe que acompanha. Então, para mudar esses hábitos, é preciso que a pessoa tenha uma adesão ao tratamento, que também a gente não consegue muito. Mas, doutora Graça, como faz isso? Aquele moço que está de boné ali, o Enéas, faz um mês que ele descobriu que tem diabetes. Aí é o seguinte, ele não gostava de doces, agora ele gosta de doces. Agora ele quer comer doce porque não pode, né? Não, mas tudo que é proibido. Eu estou citando ele, mas é um exemplo mais comum que eu vejo. As pessoas têm uma vida normal, aí descobre que tem problema com diabetes. Aí é a área da senhora, né? A partir daí eu gosto de doce e sinto falta de doce. Exatamente, porque eu acho que na natureza humana é isso, né? Tudo que você não pode, você fica mais tentado, você tem mais vontade de fazer e você não quer ter regra. Você quer comer a hora que você quer fazer as coisas a hora que você quer. E quando tem o diabetes, realmente o melhor tratamento do diabetes é manter hábitos saudáveis, horário de alimentação, fracionamento, atividade física, que é a parte mais difícil. É o difícil. Então, o programa Educando Educadores vem com a proposta de mostrar para o profissional de saúde que atende as pessoas com diabetes, seja médico, nutricionista, todos os profissionais da área, a importância de estimular e educar esse paciente para adquirir e desempenhar esses hábitos saudáveis. Mas o que é mais difícil para as pessoas, não é? Realmente é essa mudança de hábito, né? Quando a gente descobre que tem um problema como esse, quais são os mais comuns? Diabetes, hipertensão e colesterol. Obesidade, a própria obesidade é uma doença, né? Que leva a todos esses. Esses três itens. Só cumprimentar o doutor José Flávio Torezan. Prazer tê-lo aqui, doutor José Flávio. Muito obrigado, prazer é todo meu, viu? Prazer a todos. Doutora Graça, esses três problemas que eu citei, né? Eu não sei se trato como doença ou se trato como problema, né? Que é diabetes, hipertensão e colesterol ou obesidade, né? Isso. De repente as pessoas não têm uma noção de que isso é um problema que pode se tornar incontrolável. Essas três modalidades que você citou, que são muito comuns e abrangem uma população muito grande, né? O que acontece é que as pessoas não têm sintomas, né? Essas doenças são doenças silenciosas, às vezes você não sente dor, você não sente nada, você está bem, você já está com uma glicemia muito alterada e você não sente nada. E aí vai protelando, e são doenças que vão minando o corpo e acaba tendo várias complicações, inclusive doenças agudas e crônicas que são desenvolvidas pelo mau cuidado. E muitas pessoas, pacientes com um pouco mais de idade, normalmente, eles pensam assim, ai, tô ficando ruinzinho, não tô enxergando direito, acho que é normal. E deixa passar. Ou as pessoas aceitam como é assim mesmo. Ter diabetes é ficar cego, ter problema renal. É normal. E acaba não procurando ajuda médica. Entristece quando tem o diagnóstico, porque já conhece as consequências. E acaba fazendo uma fuga do diagnóstico. Isso é muito comum, a gente vê muito na prática. Fuga do diagnóstico? Como é que é isso? Eu normalmente, se eu não gosto do diagnóstico, eu mudo de médico. Isso! Mas fazem isso mesmo. É exatamente isso. Não, aquela médica lá é muito chata. Ela falou que eu não posso comer doce, que eu não posso comer... eu vou trocar de médico. Eu vou trocar de médico. É uma constante. É uma terceirização da culpa.
Sim. Né? E é aí que entra realmente É por isso que a educação da equipe que atende essas pessoas é justamente para a forma de lidar, entender aquele indivíduo como um ser único que pode ter valores diferentes, né? E o que para ele é mais importante compreender? Ele tem que entender o diabetes, ele tem que saber os malefícios que traz, e a gente tenta estimular, né, com a educação em diabetes, que ele pratique hábitos saudáveis e consiga reconhecer os benefícios que isso traz para ele, de forma a reforçar a continuidade dos hábitos. Então, por isso a gente fala que trabalhamos o profissional para poder promover a educação do paciente, e não o diagnóstico e não a prescrição do tratamento. Porque é muito comum ainda, eu atendi recentemente uma pessoa que disse assim, olha, eu não estou cuidando bem porque eu não consigo, eu não sei como fazer. E o meu médico disse assim, enquanto você não parar de fazer besteira, você não vai ter solução. E ele estava com uma complicação já bem importante. Então aí eu comecei a conversar com ele, o que aconteceu com o corpo dele, o que acontece quando ele faz isso ou deixa de fazer aquilo. Então a gente, enquanto equipe, né, eu como psicóloga e educadora, a gente começou a entender, falou, nossa, eu tenho 20 anos de diabetes, eu nunca ouvi essa explicação, eu sempre fiquei brigando com os médicos e trocando de médico. Então, a proposta de qualificar profissionais... Não é só... Não, você falou a verdade. E muitas vezes o que é muito simples pra gente... um tratamento muito simples pra gente, ou uma alimentação saudável muito simples, para outra pessoa não é, porque ela nunca conviveu com aquilo e ela não tem conhecimento daquilo. Então, às vezes, informações básicas faltam. Exatamente. Né? Faltam ela entender o próprio corpo. Doutor Flávio Torresan, aí eu vou no senhor lá que é cirurgião dentista, né? E diz que estou com problemas que eu não dormi bem, eu estou irritado. Aí eu não sei se é diabetes, eu não sei se é hipertensão, mas eu ando irritado. Tem alguma explicação? Não durmo direito, acho que a explicação é essa. Na verdade, toda privação de sono vai deixar a gente irritado, né? Toda privação de sono. Mas, em se tratando de apneia do sono, apneia obstrutiva, que é o tipo de tratamento que a gente faz, na verdade, a gente vai ter muito pouco problema relacionado a diabetes, por exemplo, que você falou. Eu estou agora um paciente que tem diabetes e está esperando para operar. Sim. De apneia do sono. Mas ele não tem irritabilidade, ele é realmente... Mas a apneia é cirúrgico? A apneia dele é cirúrgica. Sim. E a gente só não pode operar ele, voltando ao assunto do diabetes, é que, na verdade, pode prejudicar ainda mais o diabetes, né? Sim. Então, a gente espera ser controlado, e exatamente o que a gente estava discutindo aqui, ouvindo todas as discussões. Mudança de hábito é uma coisa muito difícil. É difícil. Muito difícil, né? A gente incorporar hábitos saudáveis na vida da gente é bastante difícil. E esse paciente mesmo, agora ele está com outro médico, fazendo um tratamento um pouquinho mais sério. Mas ele não mudou de cirurgião dentista. Ainda não. Sempre do médico. Ainda não. Mas é mais fácil dizer que o senhor é culpado do que eu falar que eu sou. Pois Como eu posso assumir? Eu tenho que ir ao psicólogo. Sabe o que acontece muito, que eu pego muito paciente homens no consultório, que eu sempre, né, pergunto, tem diabetes? Não sei se eu tenho diabetes. Talvez eu tenha, eu nunca procuro ajuda. Eu tive um dia. Tive um dia, mas uma não tenho mais, alteraçãozinha. agora está controlado. Porque Não, a palavra agora é pré-diabético. Pré-diabético, isso mesmo. Eu sou pré-diabético, né? Não tem... E aí não vai a fundo. E aí começa N problemas, até mesmo o aumento da frequência urinária. Com certeza. Você pega aquele paciente que está indo... Né, a visão ele acha que pode ser da idade. Né? É isso mesmo. A tontura pode ser qualquer outro problema. Aí ele começa a ir ao banheiro 15, 20 vezes fazer xixi por dia. E aí isso é nítido, alguma coisa descontrolou. Que fala-se muito do aumento da frequência urinária. Então aí eles já ligam. E aí eles já, né? Porque quando mexeu, né, com o órgão genital e a parte urinária, que vai ter que ter uma frequência ao banheiro, né, maior... Aí que ele vai procurar ajuda. E às vezes até mesmo é diabetes descompensado. Mas, doutor Flávio Torresan, quando eu procuro numa situação como essa? Então, como você estava falando de irritabilidade, a irritabilidade
quando está relacionada à apneia obstrutiva do sono, ela é presente em crianças. Por isso, muitas crianças, elas são tratadas de uma maneira inadequada, pensando ser uma hiperatividade. Sim. Então, a criança fica irritada quando ela tem a apneia obstrutiva do sono. Já o adulto é o homem dos 40 aos 50 anos, ou dos 30 aos 50 anos, e a prevalência é maior, e na mulher ela é maior dos 50 aos 60 anos, por razões hormonais. Então eu posso ter muito esquecimento, privação de sono, um sono não repousante, né? Nós temos N coisas que podem causar uma privação de sono, e a apneia obstrutiva do sono é uma delas. É só nesse tratamento de apneia obstrutiva que entra o cirurgião dentista. Eu quero fazer só uma relação nesse sentido, né? O senhor é cirurgião dentista, mas onde eu consigo ligar o meu problema de um sono que me torna irritado, né, com um dentista? Eu estou fazendo um tratamento com dentário, alguma coisa assim. O senhor entendeu? Também entendi. Tem formatos de arcada. Eu só procuro dentista quando eu tenho problema, que na minha idade é só quando o dente quebra, né? Então, o senhor trabalha com aqueles ferrinhos infernais também? Não. Desculpa não, a brincadeira, mas eu sei muito bem que são infernais. São bons, são úteis, mas eu quero entender o momento em que eu o procuro. Ok. Como disse, né? Só quando tem o problema que quebrou o dente que eu vou no dentista. Hoje a profissão ficou muito setorizada em especialidades, né? Então existe um dentista especialista em sono, que é um dentista que só faz aparelho para projetar a mandíbula, que é o maxilar inferior, para frente. Então, de fato, quando a gente não tem uma apneia tão severa, esses aparelhos eles vão ser super eficazes. Então, estou falando do dentista, né? Sim. Existe um outro aparelho que o médico prescreve, que é o CPAP, aquela máscara de pressão contínua positiva. O paciente tem que dormir com aquela máscara. Dormir com um escafandro? É um escafandro, realmente. Nem todo mundo se adapta, né? Nem todo mundo se adapta, mas quem se adapta é um excelente tratamento. Na verdade, eu acho que hoje em dia se adapta muito melhor, porque existem máscaras que antigamente se pegava nasal e boca, e hoje já existe só nasal e até mesmo só um prong, que são só dentro da narina. Então, acho que a adaptação é bem melhor. E o material também, né, agora com silicone, mais maleável. Fica muito... descreve, não é uma máscara como o senhor descreveu aí, a máscara que eu coloco para valer. É uma máscara de silicone que você amarra ela na sua cabeça e você dorme com ela. Algumas pessoas se adaptam muito bem. E é ótimo. Porém, assim, nas apneias mais severas, é que as pessoas vêm me procurar como cirurgião bucomaxilofacial para fazer a cirurgia. Por quê? Porque elas não aguentam mais o CPAP. Elas tentaram um aparelho intraoral, que é esse aparelho que o dentista faz, e também não se adaptaram. E o CPAP, muitas vezes, por ele ter uma apneia grave, ele tem que trabalhar numa pressão muito alta. Isso faz barulho. O compressor de ar que joga ar acorda o cônjuge. Frequentemente a máscara causa uma secura das cavidades nasais e da boca. E também ela pode escapar ar e começar a jogar ar bem no olho do paciente. E aí ele acorda. E aí o que ele não queria, que é ficar privado do sono, ele fica. Acorda por causa do aparelho que ele está usando. Exato. Aí eu mudo de dentista. Mas eu estou usando essa parte assim porque eu acho muito comum. A doutora Amanda, ela colocou exatamente isso, que é muito comum, né, que as pessoas trocam. Não, esse médico aqui... E tem outros também que a gente vai e espera sair de lá com uma receita enorme. Aí não sai com a receita, aí fica frustrado. Eu tenho um chefe que falava que
os pacientes sempre querem diagnósticos mirabolantes e tratamentos simples. Então, assim, eles querem que você dê um diagnóstico muito, muito mirabolante. Não, mas toma só esse remédio uma vez que tá tudo bem. Sarou, curou e nunca mais volta. É bem Pois não, o que a gente faz exatamente isso. A minha função é de atender as pessoas, de promover saúde. Então, a minha função no consultório é diagnóstico e é falar. Muitos pacientes falam, para muitos pacientes eu falo, eu oriento, mas nem todos voltam para operar comigo. Lógico. Né? É verdade, porque eu passo a realidade da pessoa. Acho que é porque tem que ter o momento certo também, né? Às vezes a gente desanima, né? Quando você atende um paciente, você sabe que você pode ajudar e ele não volta. Mas isso faz parte, ele tem que estar consciente, às vezes ele precisa ouvir outras opiniões para ele poder se conscientizar. Por isso a individualização na saúde, né? Individualização. E você sabe que muitos desses pacientes, eles vêm com uma apneia grave, perdão, ao longo de anos. E essa apneia grave já causa um déficit neurológico bastante importante nesses pacientes, com um déficit cognitivo. Então, muitas vezes ele não entende tudo aquilo, ou ele entende... A gente é leigo, e ele não quer. Não, mas as informações são muito mastigadas. E ele acaba não decifrando aquilo como um alerta bastante importante para ele fazer algum tratamento que ele possa mudar de vida. Doutora Amanda, Pois aí não. eu procuro a senhora que é dermatologista, mas como é que eu digo que eu estou me achando com a face, meu sorriso não é mais o mesmo, eu estou envelhecendo no rosto? Sim, o envelhecimento hoje em dia ele é muito estudado, Zancopé. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente não fala só de pele mais. A gente fala de sustentação do rosto. Então, a gente não tem só a pele. Quando fala de dermato, a gente pensa na pele. Só que hoje em dia a gente não trata só a pele. A gente trata a pele, a gente trata lá embaixo, subcutâneo, músculo e até o osso mesmo. Porque tudo envelhece. Tudo no nosso corpo envelhece. O cabelo envelhece. O cabelo não Tudo envelhece, ele envelhece. vai embora. Ele foge. Ele vai embora. Ele afina, ele foge, é verdade. Então, desde o sol causando danos na nossa pele, no nosso DNA, deixando a pele mais manchada, quebrando as fibras de colágeno, degradando fibra de colágeno, que deixa a pele mais enrugada, até o processo de envelhecimento normal do movimento muscular. Né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, movimento muscular, que a gente movimenta o rosto o tempo todo, né? E isso ele faz um remodelamento. Hoje em dia a gente sabe, porque antes a gente isso não era sabido ainda. Ele faz um remodelamento no osso que vai deixando a cara da pessoa um rosto mais envelhecido. Olha que incrível, se a gente olhar um cadáver, né? Os ossos de uma pessoa que morreu mais jovem e uma pessoa que morreu mais velha, a gente vê que os ossos são completamente diferentes, né? Do rosto, Sim. assim, o crânio. Então, o que acontece? Esse afundamento do olho, essa têmpora mais afundada, tudo isso é gerado por conta de movimentação muscular o tempo todo na nossa vida e que gera uma face mais envelhecida. E como que a gente faz para não acontecer isso? É impossível não acontecer isso, mas a gente consegue prevenir. Porque hoje em dia, o mais importante é a gente trabalhar com uma medicina preventiva, né? Isso, é ideal. Então, quanto mais a gente pode prevenir esse envelhecimento em quem se interessa, óbvio, porque tem gente que não se importa com o envelhecimento, e isso é lindo também. Eu respeito muito. Não precisa me olhar tanto. Né? Assim. Eu acho que a gente tem que chamar como Eu acho que a gente tem que chamar como quando alguém vai no meu consultório e pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Sim. Eu acho que assim, o que te incomoda primeiro? Qual que é o seu calo? Porque se não existe, se você não se incomoda com nada, ótimo. Mas, doutora seja Amanda, a muito senhora feliz. citou um detalhe aí que a gente não se atenta muito a isso, né? Que é o problema da musculatura facial, né? A gente não liga isso com a
Né? Vai envelhecendo, é normal, vai caindo tudo aqui. Mas essa informação é uma informação bem nova, Zancoped, da dermatologia conseguir mexer usando novas tecnologias, usando preenchedores, usando toxina botulínica nessa parte do músculo, né? A toxina botulínica é mais antiga, mas os preenchedores e as tecnologias, elas estão atuando cada vez mais nessa camada muscular. Porque o que acontece? Eu faço a comparação de como se fosse uma casa. A gente precisa de cimento, a gente precisa do tijolo e a gente precisa de ter ali a pintura, né? A musculatura é como se fosse o cimento ali, segurando o rosto, né? Sim. Os preenchedores, hoje em dia, a gente usa eles em lugares corretos do rosto para que o músculo não movimente tanto e não cause essa remodelação de envelhecimento. Olha que interessante. E a toxina botulínica também. Ela entra no rosto em lugares que vão prevenir de você não movimentar tanto o rosto, não fazer tanto... Como não movimentar o rosto? Se eu falo normalmente, eu estou movimentando, não Sim, é isso? Pois não, doutor Flávio é que sabe bem Flávio sobre pode isso. Me ajudar. Por favor, Sim, se eu puder ajudar, eu agradeço. Mas a própria testa mesmo, A né? testa. Onde se aplica Botox, tem essas marcas acima do nariz, né? Então, você vê que se forçar muito isso ao longo de anos, acaba marcando, sulcando o osso. Forçar como? Suco. Botox, né? A gente não, usa forçar como? o músculo, a gente tem músculos... Fico fechando o olho, a ruga do bravo. Fazendo Se cara você de olhar, bravo, eu não sou bom para fazer isso. Você olha isso. no espelho e faz a ruga do bravo, é que eu não faço, porque eu tenho botox. Eu não sou brava. Eu faço para você. Então, toda vez, se você passa o tempo todo eu não tenho. da sua vida movimentando, aí chega uma hora que ocorre essa fratura, tanto da pele, quanto lá do subcutâneo e até esse remodelamento ósseo. Né? A toxina botulínica, ela age paralisando o músculo. E a gente paralisa o músculo que pode paralisar, né? A gente deixa músculos funcionantes e paralisa outros para deixar o rosto da pessoa, não aquele rosto antigo paralisado, e sim aquele rosto mais harmônico. Não, antes que eu converse com a doutora Nívia, a doutora Amanda, a doutora Graça, o que ela está falando aí, eu tenho que procurar um psicólogo depois, quando eu olho no espelho, eu faço cara de bravo, noto, o doutor Flávio disse que eu fico enrugando, fazendo cara de bravo, aqueles negócios e tudo mais. Eu tenho que um psicólogo. Não necessariamente, mas pode ser que precise também, não é? Algumas pessoas se preocupam excessivamente com a estética e nem se importam tanto com a saúde. Sim. Então elas fazem qualquer negócio e às vezes acabam caindo na mão de, um fator muito preocupante. Poucos profissionais que não são honestos e acaba se prejudicando. A gente tem exemplos de artistas, né, que se deformaram inteiros querendo ficar... Quando a gente percebe isso no paciente, já é um paciente que tem que ser levado de uma maneira mais tranquila e às vezes até mais distante, porque tem pessoas que exageram e que precisam de um apoio psicológico mesmo. Tem gente que não aceita que vai tem ficar gente velho. Que não... tem muita gente. Tem muita gente que não aceita isso. E daí mas difícil mesmo, né? A gente olhar no espelho, ver, eu já posso falar. Nem tem espelho em casa. É difícil, mas é lindo e é uma dádiva. Não, e quanto mais que você viveu bem, né? Mas quanto tem que mais saudável você conseguir chegar e se amando mais, é o importante. Então, meu trabalho é para isso. É para que a pessoa consiga atingir essa idade se amando mais. Com a harmonia que ela quer para ela, né? Exatamente. E eu acho que e não se espelhar nos outros, e sim naquilo. Por isso a individualização, também continuamos falando da individualização. As pessoas são diferentes, depende dos valores que elas têm, depende da cultura, depende dos projetos de vida dela, né? A pessoa que envelhece, ela pelo menos eu penso assim, eu acho que a gente quer aproveitar a vida depois que a gente já se aposentou, que a gente está mais tranquilo e a gente quer ter benefícios e não simplesmente ficar preso por dificuldade ou ficar simplesmente se operando o tempo inteiro para ficar com uma carinha de tem jovem que não vale tem mais. Pena, né? Tem ruga que não vale a pena. Eu falo não, essa ruga não vale a pena, né? Doutora Nívia, vou repetir para a senhora que é fisioterapeuta pélvica, não é? Isso.
Como alguém procura a senhora para... Existe especificação tão grande assim? Existe sim. Na verdade, o paciente acaba chegando porque ele procura informação, que hoje... Vou repetir, porque eu sei, quando eu tenho dor de dente, o Dr. Flávio, né, quando eu fico meio desequilibrado, posso procurar aqui, quando quiser fazer um transplante de cabelo, pode procurar ali. Então, ele começa a procurar informação, que hoje a fisioterapia pélvica já está sendo mais conhecida, mas se você pegar a parte da área da saúde mesmo, muita gente nem sabe o que a fisioterapia pélvica faz. E eu sou completamente ignorante nesse aspecto. A maioria dos pacientes hoje acabam procurando, procurando informação ou até mesmo vem por alguma indicação médica. Isso. E aí com um pedido, orientando a realização da fisioterapia pélvica. Mas o ideal é isso mesmo que a gente está conversando aqui, é começar a fazer uma prevenção mesmo. Porque, por exemplo, a mulher, ela perde muito mais fácil massa muscular. E o assoalho pélvico é um músculo que cabe praticamente na nossa palma da mão. E é um músculo que a gente não exercita. Mesmo que você não faça musculação, qualquer atividade física, você não pega uma sacola e carrega. Você está fortalecendo o seu bíceps. Só que o seu assoalho pélvico não, que ele fica ali na parte inferior da nossa pelve, do nosso quadril. Então, e eles olha a função que ele tem. De sustentar todos os nossos órgãos dentro do nosso abdômen. Então, apoiar tudo, né? Reto, útero, ovário. E além de tudo, ele tem que conseguir controlar o xixi, cocô e gases. E mais entra ainda na função sexual. Então, um músculo desse tamanho tem todas essas funções importantes. Se a gente começar a fazer a prevenção, né, antes mesmo de vir a tratar um problema, fica muito mais fácil. É que para o indivíduo conseguir entender que a prevenção é mais importante até que o tratamento, é mais complicado. Mas a gente não tem consciência de que isso é necessário. Não tem, porque... Necessário, a gente não tem. Não tem, porque não tem uma divulgação da especialidade. Por exemplo, conversei com o Dr. Flávio, estamos conversando, né? Aí ele é bucomaxilofacial. Então ele tem um trabalho com apneia. Eu não conseguiria relacionar dentista com dentição com apneia. Aí no caso específico a senhora é fisioterapeuta, né? Aí no meu tempo que jogava futebol era só para joelho, só né? para joelho. E olha lá, ombro, cotovelo, né? Mas nós estamos falando de um avanço muito grande e que as pessoas não têm conhecimento. Alguém que indique, a senhora disse que só por indicação, né? A maior parte por indicação. Maior parte por porque indicação. Eu fico imaginando, né, uma mulher que chegue e, não, eu preciso fazer fisioterapia pélvica. Sim. Sabe? Não, na verdade, assim, a indicação Eu tenho que ler muito Google para descobrir que isso é importante. Sim, Só no Google, imagina, olha só, até o paciente conseguir chegar até o consultório, como que ele vai saber o que a fisioterapia pélvica faz? Se ele tem um médico muito bom, o médico vai saber explicar e indicar, mas se não, ele vai viver até alguém comentar, olha, vá procurar. Normalmente é o ginecologista que vai acabar indicando, né? E hoje em dia a dermato também trabalha muito bastante. com isso. Eu trabalho com rejuvenescimento íntimo bastante. Então, cresceu muito. Cresceu muito. É uma tendência hoje em dia. Quando eu terminei a dermato na Espanha. E lá eles falavam muito disso. Sim. E aí eu pensava assim, isso aí... Não vou nem nessa aula, porque não vai funcionar direito, é verdade. E agora, no Brasil, isso está em ebulição. Então, tanto a dermatologia, quanto a fisioterapia pélvica, quanto a ginecologia, elas estão olhando muito para essa parte da prevenção do envelhecimento dessa região pélvica. Tanto da parte estética, quanto da parte de saúde. Vocês pronunciaram uma palavra aqui que não existe no dicionário brasileiro, prevenção. Não existe. Não existe. Não, a gente está tentando, em termos de a Organização saúde, Mundial de Saúde saiu um comunicado essa semana, dizendo que até 2038 vamos ter 70% a mais de câncer. Nossa. Sim.
Só que se existir uma prevenção, né? Exatamente. Mas é que a política brasileira, ela não... falando no quesito saúde, né? Eles não olham tanto para essa saúde preventiva. Sim. Né? Então, seria uma saúde muito mais barata se fosse uma saúde preventiva. Mas, doutora Amanda, aí eu excluo o governo. Eu acho que nós é que não temos consciência. É cultura. Também. Cultural. É cultural. Aqui, né? Mas a ironia de que só procuro quando eu tenho dor de dente, né? No meu caso aí, nessa idade que eu tô, só quando o dente quebra. Mas a gente não tem essa... Fica aquele negócio, já tem que usar fio dental, tem que fazer a escovação perfeita e tudo mais. E esse negócio, as pessoas não têm consciência de que isso é prevenção. Vai muito da educação, né? Eles têm o programa de saúde da família. A proposta era essa A mesmo. proposta era essa a Sim. princípio. E em alguns lugares isso funciona. Funciona Na no Brasil cidade quase da todo, minha faculdade, que eu estudei em Alfenas, lá funcionava muito bonito isso. E eu aprendi esse modelo da prevenção. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, não funciona tão bem. Então, eram agentes de saúde indo em casa, com dentistas, com médicos, para dar toda essa educação dentro de casa. É muito legal o trabalho. A proposta é essa, mas o Brasil é muito grande, né? É demais, é muito grande. E a questão da prevenção, nesses últimos anos, onde a gente vive uma crise social, econômica e política, faz com que o brasileiro fique muito menos, com um poder aquisitivo muito mais baixo. E aí vão surgindo algumas frustrações e alguns problemas durante a vida, onde ele vai acumulando problemas, né? Às vezes ele está com um simples problema pélvico, né? E de repente vão surgindo outros problemas familiares e a pessoa vai deixando. Vai colocando para trás. Vai ser uma coleção de problemas. E aí ele passa a não fazer mais prevenção, a ser apenas curativo. Mas, doutora Graça, quando a senhora fala que o Brasil é muito grande, né? É muito eu grande. costumo dar um exemplo que essa diferença existe, só para ficar em 2 pontos aqui, entre o Jardim América e o Jardim Ângela. Ah, sim. São 30 quilômetros de distância. Exatamente. Sabe? A gente encontra coisas aqui no nosso São Paulo, que todo mundo acha que tem tudo, a gente encontra coisas que é inadmissíveis, mas até com pessoas esclarecidas, como eu dei o exemplo do colega lá que eu atendi, da pessoa que eu atendi. Mas o que a gente precisa pensar também é que a nossa população está envelhecendo, e quando a gente vai envelhecendo, começam a aparecer coisas que antes não apareciam porque morria antes, né? Morria facinho por uma gripe, morria por um câncer que não tinha cura. Hoje a gente tem várias modalidades de câncer que se cura, que se trata. Então, quando a pessoa vai, o povo vai envelhecendo, vai aparecendo essas coisas e vamos nos despertando que podemos prevenir isso também, né? Ou vamos ter que arrumar jeitos de tratar. Então, eu acho que assim, a prevenção no diabetes, a prevenção com as questões da saúde, da pelvis, que é tão importante, né? O que a gente está tratando aqui depende muito da gente mudar um pouco a cara do Brasil, né? Mudar a cara das pessoas, as pessoas olharem com outro olhar, e não com um olhar de vaidade, mas sim com um olhar de eu preciso ter qualidade de vida. Eu trabalho num centro onde a gente fala muito da qualidade de vida. A pessoa tem diabetes, ela não pode não ter qualidade de vida, ela tem que viver bem, até melhor do que uma pessoa que não tem. Por quê? Porque ela vai se alimentar melhor, ela vai praticar atividade física, ela vai fazer controles anuais ou semestrais. Então, ela vai ter uma vida mais longa do que quem não tem, que leva maior susto, né? Mas, e vai. doutora Nívia, nesse assunto que nós estamos abordando aqui, fisioterapia, eu repito, né? Algumas décadas atrás, né? Fisioterapia era só para quem jogava futebol. Machucou, vai no fisioterapeuta, vai lá, não sei o que, algumas sessões de fisioterapia resolve. Né? Mas hoje é muito mais abrangente. E aí, no caso específico, né, da senhora, que é fisioterapia pélvica, eu fico imaginando alguém que chegue, né, a entender a necessidade disso, o que a senhora colocou, que é um músculo que a gente nem se lembra que ele existe. Nem exercita. Isso. Tem inúmeras indicações. Então, incontinência urinária, incontinência fecal, até mesmo pacientes constipados, que começa a perder flatos, gases, já tem uma indicação para fisioterapia pélvica. Essa constipação, essa
né, não consegue evacuar adequadamente, tem indicação para fisioterapia pélvica. Gestantes para fazer a preparação para o parto e até mesmo no pós-parto. Rejuvenescimento íntimo, muitas mulheres hoje em dia querem estar lindas, maravilhosas, mas também com a genitália bonita. Então, dá para fazer uma prevenção e um trabalho em cima da genitália e do assoalho pélvico. Prolapso, antigamente a gente falava bexiga caída, né? E aí até grau 1 e 2 de prolapso, dá para trabalhar dentro da fisioterapia pélvica. Isso é bexiga caída? Prolapso. É quando o órgão tem uma descida. Porque tem vários prolapsos. Tem vários, de útero, de reto, tem todos. Com os miúdos caídos. É isso mesmo. Você aprendeu isso lá em Minas Gerais. Você aprendeu esse termo. Os miúdos caídos. Ô, Nívia, e você acha que assim, quando que você consegue reverter, por exemplo, uma incontinência urinária só com fisioterapia, sem a ajuda de cirurgia ou então de laser? Você acha que você consegue reverter? Em que grau de incontinência você consegue melhorar isso com a fisioterapia? Primeiro, o que eu trabalho, meu trabalho, eu faço uma avaliação, até uso eletromiografia para ver como está a atividade muscular. Mas dá para trabalhar assim, quase 90% dos meus pacientes têm alta. Eu trabalho até 14 sessões no máximo, mas até antes disso eu consigo ter alta. O mais, né, importante é conseguir fazer a parceria, né? Trabalhar a fisioterapia junto com o acompanhamento médico. Aí sim. Mas uma incontinência urinária de esforço, que é aquela que tem a perda, que geralmente é a mulher, quando tosse, espirra, sim, é uma incontinência mais tranquila para se tratar. Agora, aquela incontinência mista, que aí tem as duas, a urgência, que você não consegue chegar até o banheiro, você tem que correr e já perde a urina antes, é um pouquinho mais complicado, você tem que tratar a urgência e a de esforço. Mas isso não é decorrência da idade, a musculatura vai ficando flácida? Sim, por isso que a gente tem que fazer esse fortalecimento, porque se esse órgão, se esse músculo tem essas funções, vai começar a perder urina, vai começar a perder fezes, vai começar a soltar gases. Para os homens isso é um mundo mais distante. Vocês não olham tanto para isso. Para nós mulheres, que a gente vai ter gestação, vai ter filho, parto normal, isso é uma coisa meio que a gente já sabe que vai acontecer. O que eu falo é o seguinte, a mulher, a musculatura é muito parecida. O homem tem um pouquinho, uma musculatura um pouco mais forte porque pega elevador do ânus. Mas a mulher, a gente tem que pensar que ela tem 3 buracos, né? Uretra, vagina e ânus. O homem só 2. Uretra, né? Quase lá na frente, e o ânus. Então a mulher, ela tem toda a parte do canal vaginal muito mais facilitador para ter uma fraqueza do assoalho pélvico. Olívia, você falou alta, meus pacientes têm alta, mas elas precisam ficar fazendo esses exercícios continuamente, né? Eu dou exercícios domiciliares. Sim. Todos levam cartinha de encaminhamento, lição de casa e vão fazer a lição de casa. Hoje é o dia da gestante. O Pedro está colocando lá para lembrar que hoje é o dia da gestante. Eu não sabia. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui. A primeira delas, sem dúvida, é do Jaime, do Jardim Bom Filhole. Para vocês que estão aqui, é bom sempre enfatizar que o Gente que Fala está no ar há 18 anos e desde o primeiro dia o Jaime manda pergunta. Beleza, ele já é da casa. Doutora Graça, o Jaime quer saber quais os riscos de uma gravidez de uma mãe diabética. Ela pode descrever isso? Claro, existe 2 tipos de uma gestante ter diabetes, né? Ou ela tem diabetes tipo 1, aliás, 3 tipos. Ou ela tem diabetes tipo 1, ou seja, começou na juventude, faz uso de insulina e ela precisa ter um controle muito importante. Ela não pode engravidar por acaso. O ideal é ela planejar a gravidez, manter um controle bom para quando engravidar e aí acompanhar, né, com o endócrino e com o ginecologista, de preferência um ginecologista que entenda bastante também de diabetes, para poder garantir que esse bebê não receba quantidades de glicose muito alta
altas, né? E que ele tenha uma boa formação, porque a glicemia descontrolada pode prejudicar a formação do feto, e depois ele não ganhe muito peso, e ele não tenha o risco também na hora de nascer, porque se ele recebe muita glicose na corrente sanguínea, né, via o cordão umbilical, ele acaba produzindo muita insulina, e ele pode ter uma hipoglicemia severa, e não dá tempo de salvar o bebê quando nasce. Então, o que a gente precisa é que tenha uma gestação muito bem acompanhada, antes da gestação já está controlado. Isso se ela é tipo 1. Se ela é tipo 2, ou seja, uma pessoa que hoje é muito comum engravidar depois dos 40, desenvolver um diabetes tipo 2, não faz uso de insulina, né, era gordinha, está cuidando, e aí ela tomava medicação. Então, precisa também procurar o endócrino, o ginecologista, para ver que hoje ainda no Brasil ainda não temos liberação para medicação oral. Então, precisa mudar o acompanhamento dela, utilizando insulina ou não, aí tudo vai depender. E tem a gestante que desenvolve diabetes durante a gestação, que é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Muitas pessoas perdem os bebês e era por diabetes gestacional não identificado. Então, são 3 formas. Os riscos são esses: tem que manter o controle bom da glicemia, tem que fazer um acompanhamento, como toda mulher tem que fazer um pré-natal, é muito cuidadoso, tem que mudar hábitos, né? Se ela não cuidava, se ela não acompanhava o diabetes bem na gravidez, ela acompanha. As glicemias, para garantir uma boa gestação, são as taxas exigidas para o bom controle são até mais baixas do que para quem não está gestante, e a gente tem tido, assim, eu atuo na associação, na Sociedade Brasileira de Diabetes, e a gente tem tido sucessos muito importantes com as gestações bem cuidadas. Hoje a gente fala que ela pode ter quantos filhos ela quiser, mas é um cuidado que toda gestante devia ter. Não é só com diabetes, não. Dr. Flávio Torresan, Selma de Osasco, pergunta por que crianças, diz que até cães e gatos roncam. Trabalha nessa área. Saber se a apneia tem a ver com o ronco que tem, né? Super. Eu vou responder de crianças e cachorros. E o exemplo do cachorro é o que a gente faz na cirurgia. Crianças que roncam e que têm uma respiração dificultada durante o sono, os pais devem procurar um especialista em aparelhos, que é o ortodontista, tá? Porque às vezes o céu da boca ele é muito fechado e elas precisam colocar aparelhos para desenvolver esse céu da boca. Isso. Fora isso, outra especialidade é o otorrinolaringologista, porque muitas vezes ele tem uma hipertrofia da adenoide, que é um tecido lá atrás do nariz, lá em cima, na base do crânio, onde muitas vezes ele está hipertrófico, ele cresceu demais e ele precisa ser retirado. Então é comum essa criança dormir com a boquinha aberta e roncar. Então isso não é normal. Agora, em relação a cachorros, você vê aquela raça Pug, sabe? Aquela raça que tem o focinho para trás. Muitos outros cachorros, por exemplo. Bulldog inglês. Eu tenho um. Olha, ele só ronca. Ele ronca. O maltese, eu tenho um maltese, ele ronca e ele faz alguns barulhos de engasgo. Isso. E muitas dessas raças, elas morrem, né? Por uma falta de ar, por apneia, exato. Que dó. Então, aí você pega o cachorro, aquele que é o velocista, aqueles cachorros de corrida. Uma das raças é o Greyhound, que tem o focinho bem alongado. Esse focinho, esse aparelho respiratório superior, alongado e desenvolvido, faz dele um velocista, ao contrário do outro. Então, aí que essa pergunta, né, de gatos, cachorros, crianças, eu uso muito, até em aula, um slide do Pug, que é esse cachorro, e um slide desse cachorro velocista, né, para mostrar a diferença do aparelho respiratório superior. E é exatamente isso que a gente faz na nossa única cirurgia que fazemos para a apneia obstrutiva do sono, que é o avanço do maxilar. Você trazendo os maxilares para frente, exatamente. Entendi. É por isso essa relação. Essa cirurgia surgiu para corrigir deformidades da face, como queixo para frente, queixo para trás, face torta, maxilar para trás, onde a gente traz tudo para frente e você acaba liberando a via aérea
superior posterior. Então, aquela via aérea que era estreita, ela se torna mais volumosa. Doutora Nívia, nem sei se a senhora é indicada para responder ao Daniel da Moca, né? Mas pergunta sobre exercício para pessoas de idade com problemas nas articulações. Pode responder? Posso responder, claro. Por favor. Sou fisioterapeuta. Minha primeira... na verdade, tem que ver qual é o problema, né? Se o problema na articulação for uma artrose, e aí qual a idade, o que essa pessoa... Tem que fazer uma avaliação, e aí o que essa pessoa consegue realizar de movimento, de amplitude, e sempre fortalecer a musculatura, que assim você consegue prevenir prejudicar as articulações. Doutora Amanda, o Carlos do Jaguaré pergunta se a variadíssima classificação dos tipos de shampoo seria confiável. Olha, Carlos, hoje em dia a gente tem uma gama de shampoos, né? E eu não sei se foi realmente isso que ele quis perguntar, mas tem shampoos que são muito bons, mas tem shampoos que tem um pH que não é tão indicado para algum tipo de couro cabeludo, né? Ou então tem shampoos que prometem melhora em algumas doenças, como por exemplo dermatite seborreica, que é a caspa, e que eles não conseguem atingir uma melhora eficaz, porque eles são shampoos cosméticos, eles não são shampoos de prescrição médica, né? Então, quando a pessoa tem algum problema importante no couro cabeludo, é legal procurar um médico para que possa ser prescrito um shampoo médico, né? E não só um shampoo cosmético, que é aquele shampoo vendido em prateleira de farmácia. Usa bloqueador, protetor solar, assim? O tempo todo. Essa luz que a gente está aqui, essa luz queima muito. É mesmo? Então, essa luz é uma luz que mancha o rosto, é uma luz que aumenta o risco de câncer de pele. Então, o tempo todo a gente tem que estar usando o protetor solar. Principalmente você que está aqui exposto, artista. Não adianta pôr a barba só. A pergunta, não fico constrangida, mas quantas vezes a senhora acha que eu usei protetor solar quando vou à praia? Não usou? Não, estou perguntando quantas vezes a senhora acha que eu usei na vida. Ai, meu Deus do céu, tô até com medo da resposta. Quantas vezes? Flávio, Ele desconversou, gente. Eu nem sabia que isso existia. Meu Deus. Você acha que ele usou? Caiane Rocha nos acompanha através do Facebook. Pós-operatório da apneia, é complicado? Obrigado pela pergunta, Caiane. Na verdade, é uma questão muito interessante. Existem várias cirurgias para apneia, e muitas cirurgias o otorrino faz, e que são as cirurgias que têm vários níveis. Por exemplo, ele opera dentro do nariz, ele opera o céu da boca, ele suspende um ossinho aqui na base do pescoço. Essas cirurgias têm um pós-operatório bem tranquilo, mas a cirurgia que eu faço, ela é realmente cientificamente provada que ela é a mais efetiva de todas. Ela é a mais efetiva de todas, Ancopé. Só que também é a que tem pós-operatório pior. Sim. Ela é ótima, ela é maravilhosa, mas nenhum dos meus pacientes, nenhum, sai do consultório achando que é uma maravilha e que ele vai operar, no dia seguinte ele vai estar trabalhando. Não, pelo menos 15 dias de pós-operatório em casa. Há muitas alterações psicológicas do paciente, Imagino. Principalmente aqueles que mudam o formato do rosto. Sempre a mudança é para melhor, mas o paciente de apneia grave, ele não vem me procurar para ficar mais bonito. O mais bonito é um plus da cirurgia, né? Mas ele não vem procurar isso. E eu também não quero dar isso para ele como um benefício. Vai ser lá na frente um benefício, mas é um paciente já mais velho e que a recuperação pós-operatória também é pior. Muito pior do que um garoto aí de 25, 30 anos. O senhor citou um exemplo, as pessoas... tem pessoas que reduzem o queixo aqui, né? Aqui tem que alonga, né? Que nem o Noel Rosa. Isso. Mas é possível reduzir É possível reduzir. Como que a gente faz hoje em dia? Antigamente, Sancopé, a gente reduzia o maxilar inferior, colocava para trás e reduzia o queixo. Não faço mais isso. Sim. Porque a gente percebeu que esses pacientes,
quando engordam, desenvolve a apneia. Porque a gente engorda por fora, engorda na via aérea também. Então a gente não faz só o recuo. Ao invés de recuar a mandíbula, eu avanço bastante o maxilar superior e recuo só um pouquinho a mandíbula. Interessante. Agradeço a doutora Amanda Bombini, a doutora Graça Câmara, a doutora Nívia Vignoli, o doutor José Flávio Torresan, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.